Sejam bem-vindos a mais um belíssimo Game Shark, o programa da Loading feito para mergulhar de cabeça no mundo maravilhoso dos jogos. Para você que acabou de desembarcar aqui, vale lembrar que o nosso programa está no ar de segunda a sexta na Loading para falar tudo sobre os lançamentos e relembrar games clássicos. Todo dia aqui a gente mergulha a fundo na história, reviews, notícias e curiosidades de um jogo diferente. Se você tiver alguma sugestão de tema ou só quiser comentar sobre o jogo do dia, fala com a gente nas redes sociais usando a hashtag GameShark. E no programa de hoje a gente vai até as águas mais profundas da Inglaterra da Era Viking em uma disputa intensa entre reinos. Hoje é dia de se tornar um conquistador nórdico, porque o Game Shark é para falar sobre o gigantesco Assassin's Creed Valhalla. O novo jogo da Ubisoft foi lançado no dia 10 de novembro desse ano e chegou para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e X e PC. Valhalla é o 23º game da franquia e o quarto jogo que tem Ashraf Ismail e Darby McDevitt na direção. A dupla também dirigiu Revelations de 2011, Black Flag de 2013 e Origins de 2017. Peguem suas cornetas vikings e bora embarcar nesse mundo. You intrigue me, Wolf-Kissed. Orphan and sibling, warrior and poet. You are many in one, it seems. Eivor! Sigurd! I missed you, brother. Randvi, your husband returns, bringing gifts and riches to share. And new friends, I see. We cannot stay in Norway, not without fueling more war. So we push forward. A new kingdom awaits. From here to Valhalla, I will always be on your side, Sigurd. Always. Eivor, Sigurd, I give you England. This land already has many rulers. From the cunning King Alfred of Wessex to the warmongering sons of Ragnar Lothbrok. They have no wish to share the kingdoms they have made their own. I do not fear these men, nor any others who would harm us. These lands bring our people hope. I will do whatever it takes to make England our home. The Saxons hunger for Norse blood. Let's give them a taste, brothers. These conquests have given you a home, but there is more to this land, Eivor. A darkness unseen, an unknowable threat. One bound to England's destiny, and to yours. E aí, arrepiou com esse trailer? Agora a gente vai tentar entender tudo que é mostrado e explicar o que está acontecendo no novo jogo da Ubisoft. Assassin's Creed é uma franquia consagrada e está aí no mundo dos games desde 2007. Dentro da cronologia, Valhalla é o 12º jogo da série principal. E cronologicamente, a história do jogo é a mais próxima do primeiro Assassin's Creed. No entanto, o título continua buscando novos horizontes em termos de gameplay, já que a franquia decidiu apostar em mecânicas tradicionais de RPG de ação a partir de Odyssey e Origins. O jogo se passa no século IX, durante o ano 870. Esse é o período exato em que os ataques vikings na Grã-Bretanha se tornaram comuns e começavam a ser documentados. Apoiado nesse contexto, você joga como Eivor, um ou uma líder de um grupo de vikings nórdicos da Noruega. É você quem escolhe o sexo do protagonista, que pode ser alterado em qualquer momento do jogo. E aliás, a sua escolha não vai influenciar a história, diferentemente do que rolou em Odyssey. Após acontecimentos iniciais bem conturbados, a única saída para Eivor e seu irmão Sigurd é atravessar o Mar do Norte. Eles precisam seguir os passos dos vikings e conseguir conquistar alguma terra no meio do território dos saxões,
onde hoje fica a Inglaterra. Um dos principais pontos do jogo é quando Eivor conhece um grupo que passa a missão para você acabar com a Ordem dos Anciões. O que a gente sabe é que esse grupo eventualmente se transformará na conhecida Ordem dos Assassinos, enquanto a Ordem dos Anciões formarão os Templários. Assim, o jogo mantém a narrativa constante de toda a série, alimentar a luta contra os Templários. O ponto principal e o vilão da história é o rei Alfredo de Wessex. Ele foi o principal inimigo dos vikings na vida real e Wessex foi um dos únicos reinos a conseguir confrontar os nórdicos. Alfredo também é considerado como um dos responsáveis por unir a Inglaterra. Assassin's Creed Valhalla retrata a batalha de crenças e preconceitos entre as culturas e tenta dar outra visão aos vikings, diferente daquela de bárbaros que a gente está acostumado a ver. O jogo desenha os personagens como estrategistas e também como diplomatas. Assim como toda a franquia, Assassin's Creed Valhalla não é só um game que leva o jogador para uma viagem no passado. Mais uma vez, a história envolve o duelo entre templários e assassinos no presente. Apesar da disputa entre as duas ordens ter sido encerrada no ciclo de Desmond em Assassin's Creed 3, em Valhalla ainda é possível sair do Animus e explorar a história do mundo nos tempos atuais. Para quem não é muito familiarizado com a série, o Animus é uma máquina que permite que um ser humano consiga viver as memórias e os momentos de um antepassado específico. Em outros jogos da saga, o Animus foi usado tanto pelos Templários quanto pelos Assassinos, duas ordens que nasceram da primeira civilização, para atingirem seus objetivos na disputa por artefatos. Se está um pouco confuso ainda, calma, porque o diretor narrativo de Assassin's Creed Valhalla, Darby McDevitt, relembrou um pouco pra gente o que é a primeira civilização e como o presente e o passado da franquia se relacionam com Valhalla. Solta o VT, produção. Hello, I'm Darby McDevitt, Narrative Director for Assassin's Creed Valhalla, and this is the Assassin's Creed Lore Guide, Volume 3, The First Civilization. The First Civilization, or Isu as they called themselves, were a race of hypersentient precursor beings that predate our own civilization by many thousands of years. A technologically advanced species, they created the artifacts that the Assassins and the Templars have fought and puzzled over for generations. They also created the human race as a reliable source of slave labor, an inconvenient truth that has all but disappeared from our collective memory. Around 75,000 BCE, a war between the Isu and the humans broke out. It was a conflict that threatened to destroy both groups, were it not for a deadly solar flare that enveloped the Earth, triggering a mass extinction event. Following this catastrophe, the Isu were wiped out, a victim of their own frailties and over-reliance on technology. Over thousands more years, the remaining human tribes grew and thrived, and as they did, they began to puzzle over the strange artifacts and archaeological remains left behind by their forebears. Little did these humans know that the Isu were never far away, for contained within the genes of a small percentage of them were traces of Isu DNA. As human culture evolved, so too did its stories about the Isu. Like an endless game of telephone, the historical fact of the first civilization transformed into the fanciful tales of the pagan gods. In fact, most of what we call mythology today is a reinterpretation of actual events from the Isu era. If only there was some way to separate fact from the fiction of these wild stories. As it turns out, there is. And that will be the subject of our next Assassin's Creed Lore Guide. Apesar de pontos do combate precisarem de aprimoramento, a gameplay de Valhalla é um dos aspectos mais venerados do jogo. Desde que decidiram apostar em mecânicas de RPG de ação, a franquia passou por transformações de jogabilidade que agradaram os fãs. As mudanças aconteceram após o fechamento da história dos primeiros jogos da franquia. A Ubisoft então precisava criar atrativo, se reinventar. E aí as novas mecânicas de gameplay começaram a surgir em peso com Odyssey e Origins. E embora Assassin's Creed continue sendo uma franquia muito popular e também muito amada, nem todos os fãs curtiram a mudança de ares dos jogos mais recentes. Mas é inegável que quando a Ubisoft confirmou que Assassin's Creed apostaria na temática viking, a galera empolgou. Isso porque a cultura nórdica esteve bem alta nos últimos anos, principalmente por conta da série Vikings e do God of War de 2018. E mesmo que siga os moldes estabelecidos em Odyssey e Origins, Valhalla tenta seguir novos passos.
E claro que o jogo mantém alguns aspectos dos primeiros games, como a possibilidade do famoso salto de fé. Novamente, é possível pular de alguns pontos específicos do mundo e cair numa carroça cheia de feno. Além disso, você pode matar inimigos com a sua lâmina escondida, colocar seu capuz para se camuflar e aí se misturar em cidadelas quando não é bem-vindo. Por ser um game sobre vikings, Valhalla tá cheio de invasões, saques e combates bastante brutais. Além disso, espere longas cutscenes e muitas viagens a cavalo e de barco, que são acompanhadas por NPCs que entoam cantos vikings e contam histórias nórdicas. Valhalla continua apostando em diálogos com opções de resposta, que podem impactar a sua relação com os personagens e, consequentemente, o rumo da história. É você quem precisa lidar com as possíveis alianças que serão formadas ao longo da história, bem como a quebra de parcerias e até uma declaração de guerra. O seu relacionamento com o irmão de Eivor, Sigurd, também depende das suas decisões. E a vila do protagonista também está nas suas mãos. Em Valhalla, os jogadores podem customizar a vizinhança e criar construções, que podem trazer benefícios para o personagem nas próximas invasões que você chefiar partindo daquela localização. Agora bora falar sobre o combate, que foi um dos aspectos mais criticados pela galera. Assassin's Creed Valhalla é um jogo em terceira pessoa, e apesar de ter evoluído bastante em comparação com Odyssey e Origins, ainda há alguns pontos que precisam melhorar. Um dos maiores problemas do jogo é justamente a inteligência artificial dos inimigos, que pode impactar consideravelmente a dinâmica das batalhas. Muitas vezes chega a ser fácil vencer um combate por conta disso. Do lado positivo das mudanças, agora existe um sistema de árvore de habilidades. Com ela você pode desbloquear e equipar habilidades para aprimorar seus atributos, aumentar seu nível de poder e adicionar mais de 30 movimentos de luta. E se você decidir mudar o foco e quiser testar habilidades diferentes, é possível redefinir toda a árvore a qualquer momento com um único botão. A árvore de habilidades se ramifica em 3 caminhos distintos. O de lobo, que aprimora o uso de arco e flecha e aumenta a vantagem de alcance sobre os inimigos. O caminho do urso, que fortifica a luta corpo a corpo. E o do corvo, que é focado em aprimorar as habilidades furtivas de Eivor. Quanto ao combate em si, as mecânicas são bem similares aos jogos anteriores, só que com uma variedade menor de armas. E vale lembrar que o arsenal é viking, o que proporciona uma mudança nas lutas por conta da inclusão de escudos, machados e a possibilidade de empunhar 2 armas ao mesmo tempo. Outro ponto de mudança é justamente na navegação e nas invasões via mar. Com um toque do combate marítimo de Black Flag, mas sem sua dificuldade e profundidade, invadir e saquear vilas via mar está muito mais prático e interessante de executar. Assassin's Creed Valhalla tem nota média de 82 nas versões para consoles e PCs no site Metacritic. A avaliação está na média de títulos da franquia, como Origins, e é superior à de Assassin's Creed Syndicate. O site Jovem Nerd escreveu que Valhalla não foge muito da fórmula criada de um RPG de ação, mas aperfeiçoa as mecânicas no novo título. A review destaca também a temática de mitologia nórdica como uma das melhores já trazidas para a série. Vocês concordam? A crítica ainda deixa uma observação para a Ubisoft, que precisa fazer mudanças mais significativas nos próximos games para escapar de um gameplay saturado. Já o Tech Tudo avaliou que Valhalla é um bom game da franquia, mas não exatamente o ideal para jogadores que buscam entretenimento rápido e simples. O jogo exige muita dedicação e curiosidade, e pode ficar cansativo pelo longo enredo. O veículo norte-americano PC Gamer descreveu Valhalla como o Assassin's Creed favorito de toda a franquia, justamente por se basear nas excelentes mecânicas de RPG já estabelecidas por Origins e Odyssey. E para eles, o game tem melhorias que eliminam as frustrações dos antecessores. A crítica ainda avalia o combate como divertido e satisfatório por conta do novo arsenal e também pela variedade de habilidades. Aliás, o combate e algumas mecânicas de exploração de Valhalla realmente apresentam possibilidades interessantes e até engraçadas. No jogo, você pode atacar inimigos com uma tocha ou até mesmo contar com a ajuda de NPCs bêbados que servem de cobertura para o seu personagem.
do a bit of training. Absolutely. Hey! Follow me to the casks. Ah, yes. For this I am coming. I guess I've run out of meat. What do you think you're doing? Shit. E aí, ficou curioso para jogar? O Game Shark vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais sobre Assassin's Creed Valhalla.